Para a nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos dirigir aqui ao Esporte Total e depois a ESPN, né? Que eu estou falando aqui do Palmeiras, que né, vai jogar hoje com o Corinthians, né? Contra o Corinthians, né? O famoso derby, né? Então é muito importante a vitória, né? Então a gente vai lá, vai buscar mais os 3 pontos e vencer o Corinthians, né? No jogo importantíssimo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então, sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. Palmeiras não para de contratar. Enquanto segue sua preparação para o clássico deste domingo contra o Corinthians, o último derby de 2025, o Palmeiras aproveitou a sexta-feira aqui na Academia de Futebol para apresentar o seu 11º reforço da temporada, o lateral esquerdo Jefté. Ele, na verdade, já fez sua estreia na última rodada do Brasileirão, na vitória do Verdão para cima do Sport. Ele entrou no segundo tempo, mas agora, pela primeira vez, falou com a imprensa como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sou um lateral que gosta muito de atacar, gosta muito do 1 para 1 e acho que na minha estreia deu para ver um pouco já isso, porque tive umas 2 bolas ali que deu para mostrar um pouco que eu sou um lateral que gosta de atacar, que gosta de atacar espaço mas a primeira função do lateral é marcar, porque o lateral joga na linha de 4 atrás, então tem que ter esse equilíbrio também. Jefté estava na Escócia, no Rangers. Foi considerado o melhor lateral esquerdo do Campeonato Nacional na última temporada. E ele falou também sobre a visibilidade por estar, segundo ele, no maior clube do Brasil. Não tem como falar que o Palmeiras é um clube pequeno, porque não é. É o maior do Brasil. Então, o salto que eu dei pra cá foi importante assim para minha carreira, importante para minha vida, porque aqui eu tenho certeza que eu vou ser mais visto do que eu já fui nos outros 2 clubes que eu estava. E Jefté, que começou na base do Fluminense, muito jovem, foi para a Europa atuar no Apoel do Chipre, para depois jogar no Rangers da Escócia, foi muito sincero nesta coletiva e se mostrou bem surpreso com o interesse do Verdão. Quando os meus representantes falaram, né, que o Palmeiras estava interessado, eu fiquei bem chocado assim, porque eu não imaginava. E aí, conforme eu falei, eu disse que queria vir de qualquer maneira, era o objetivo que eu tinha. E na manhã desta sexta-feira, o Palmeiras realizou o seu penúltimo treinamento antes do clássico contra o Corinthians. Para esta partida, Abel Ferreira vai contar com a volta de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão na última rodada. O Palmeiras vive um bom momento na temporada. É vice-líder do Brasileirão e está a 8 jogos invicto na competição. E para o clássico de domingo, a pressão é grande. Afinal de contas, as feridas da desclassificação da Copa do Brasil ainda estão expostas. Porém, Jefté tem uma visão um pouco diferente deste clássico. A preparação é algo bem leve assim, a gente não leva pressão nenhuma para dentro dos treinos, nada desse tipo. A gente é muito tranquilo, a gente sabe o que a gente tem que fazer dentro de campo, sabe o que a gente tem que criar para sair com os 3 pontos, com a vitória. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Corinthians na Arena Barueri por 2-0. Na última segunda-feira, na vitória para cima do Sport, com boa atuação da equipe, a torcida deu seu recado nas arquibancadas e disse que vencer o Corinthians fora de casa é obrigação. Agora eu estou fechado com o maior campeão do Brasil. Saiu a notícia que o torcedor do Palmeiras aguardava. O clube oficializou a contratação de Andréas Pereira, o 12º reforço da temporada. O Palmeiras pagou cerca de 10 milhões de euros, metade do que ofereceu no início do ano. Na época, Andréas decidiu permanecer na Europa.
porém foi perdendo espaço no Fulham da Inglaterra e isso facilitou as novas negociações, sem contar que no fim deste ano ele poderia assinar um pré-contrato e deixar o clube inglês de graça. O vínculo com o Verdão vai até 2028. Taticamente falando, ele chega para preencher a vaga deixada por Richard Rios, que foi para o Benfica. Andréas Pereira tem como característica o bom passe, bom chute, flutua na intermediária ofensiva e deve chegar para ser titular. Neste sábado, aqui mesmo, na Academia de Futebol, Abel Ferreira comandará a última atividade da equipe antes do Clássico e vai definir os 11 titulares do derby, o último de 2025. Muito bem, vamos falar do Clássico. Corinthians e Palmeiras se enfrentam na Neoquímica Arena. Claro, olhando na tabela, o Palmeiras está lá em cima, né, em relação ao Corinthians. Mas, nos últimos 2 encontros mata-mata, deu o timão. Vamos lá, daqui a pouquinho as notícias do Corinthians, daqui a pouco as notícias do Corinthians com o Vladimir Bianchini. Vamos também de Palmeiras. Não, é Lili no Corinthians primeiro, isso. Daqui a pouco o Palmeiras com o Vladimir Bianchini. Vamos lá, chega mais, Lili. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians treinou nesta sexta-feira de olho no clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, lá na Neoquímica Arena. Para esse jogo, o técnico Dorival Júnior terá alguns desfalques. O Carrilho ainda não volta. Martínez e Yuri Alberto estão em transição física e não estarão à disposição. Nas laterais, o Mateuzinho, pela lateral direita, sentiu um desconforto no jogo contra o Atlético Paranaense e deve desfalcar. Já o Matheus Bidu irá cumprir suspensão, não joga. Anrileri deve ser o substituto imediato, enquanto na lateral esquerda tem a opção de improvisar o zagueiro Félix Torres ou o volante Charles. O Corinthians terá mais um dia de treinamento este sábado, então para no domingo estar pronto para encarar o Palmeiras. Bom, Memphis Depay voltou depois de lesão, jogou alguns minutos pela Copa do Brasil contra o Furacão e também estará à disposição. Mesma situação do Garro, que chegou a ser substituído justamente para poupá-lo para o clássico diante do Alviverde. O Corinthians, então, se prepara para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É o 11º colocado com 25 pontos até aqui. Alô, fãs de esportes, o Palmeiras se prepara para o derby contra o Corinthians neste domingo, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Antes do clássico, o Verdão apresentou o lateral esquerdo Jefté, de 21 anos. Revelado no Fluminense e com passagem pelo Rangers da Escócia, o jogador estreou contra o Sport na última rodada da Série A. Jefté tem vínculo de 5 temporadas e falou sobre a alegria da chegada ao Verdão e do clássico contra o maior rival. Eles me deixam muito à vontade aqui desde quando eu cheguei. Foi algo muito natural assim, os jogadores me abraçaram normal. Agradecer a confiança do Abel, da Leila por ter me trazido para cá. Mostrar sempre que meu melhor, cada dia, cada treino, cada jogo. O objetivo é sempre ganhar, é sempre vencer. Também estar preparado também para tudo também, conforme o Abel fala, né? A gente trabalha para vencer e é isso. Chegar domingo, conquistar os 3 pontos e trazer ele para casa, que é o objetivo. Após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras está invicto no Campeonato Brasileiro. São 8 jogos, com 6 vitórias e 2 empates. Para essa partida, o técnico Abel Ferreira terá a volta do meia Aníbal Moreno. Os principais desfalques são Rafael Veiga, o atacante Paulinho e o atacante Bruno Rodrigues. E finalmente, nesta sexta-feira, o Palmeiras anunciou de forma oficial a contratação de Andréas Pereira. O meia que estava no Fulham da Inglaterra chega com um contrato até 2028. O Palmeiras vai pagar 10 milhões de euros para trazer o jogador, que teve passagens por PSV, Manchester United, Lazio e Flamengo. Tá aí, Andréas Pereira. Sai um pouco do perfil do Palmeiras, né? Que muitas vezes contrata jovens, assim. Vamos falar só do Richard Rios, que até ele chega meio para suprir a ausência, né? Uhum. O cara que veio do Guarani e tal, e cresceu lá dentro, né? Mas tem o Felipe Anderson, Paulinho e tal, mudando um pouco esse perfil de contratações. Mas, falando em derbys, André,
eu falava aqui, a vantagem do Corinthians no Paulistão, na Copa do Brasil. Isso tem algum peso para o jogo do Campeonato Brasileiro? Ou será que fica engasgado para o palmeirense? Edu, o peso que tem é que é mais um encontro, né? Um jogo muito diferente para os dois times, para os dois técnicos, para as duas torcidas. E tudo isso é um plano que pertence apenas a esse clássico, que é uma coisa fora do normal aqui, né? O Corinthians é o maior rival do Palmeiras, o Palmeiras é o maior rival do Corinthians. Quando essas camisas se encontram, a ocasião é especialíssima. O que a história recente nos conta? Que nesse ano de 2025, o Corinthians tem contra esse adversário um desempenho melhor. Isso aconteceu no Campeonato Paulista, aconteceu também recentemente na Copa do Brasil. Mas, por exemplo, após a decisão do Campeonato Estadual, os dois times se encontraram pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno, um jogo na Arena Barueri, e o Palmeiras venceu o Corinthians com certa tranquilidade. Provavelmente é isso que a comissão técnica e os jogadores do Palmeiras pretendem fazer agora, nesse fim de semana, quando acontece o jogo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode deixar de lado a situação na qual se encontra na tabela. Venceu na semana passada o Vasco fora de casa, conseguiu 3 pontos que o colocam numa posição um pouco mais tranquila, mas o Corinthians tem mais jogos do que alguns dos seus adversários momentâneos na mesma região da tabela do campeonato, e está numa situação em que uma sequência de derrotas, por exemplo, volta a colocá-lo numa posição muito sensível. E aí pouco importa o que está acontecendo na Copa do Brasil, uma vaga próxima no confronto com o Atlético Paranaense por um lugar nas semifinais, porque de nada adianta ser finalista ou até campeão da Copa do Brasil e terminar rebaixado no Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Palmeiras, é encarar o jogo como sempre faz, com a maior seriedade, tentar melhorar um pouco equilibrar um pouco esses números diretamente na rivalidade nesse ano e continuar buscando a melhor posição possível, perseguindo o Flamengo na liderança do Brasileirão. Na tabela são 17 pontos que separam o vice-líder Palmeiras do Corinthians, que é o 11º, 25 e 42 pontos. É uma diferença bem grande, né? O Palmeiras se encaixando ali com o Vitor Roque, o Flaco Lopes, convocado para a seleção argentina, né? E o Corinthians com as ausências dos Mateus, com a ausência dos dois Mateus, né? Aí o torcedor fala assim, Félix Torres na lateral? Não, pelo amor de Deus. Em relação ao Mateuzinho, que saiu do jogo contra o Atlético Paranaense com um aparente problema na coxa, o Corinthians fez exames mais detalhados e ele não tem lesão. Essa é uma ótima notícia, porque ficar sem o Mateuzinho na lateral direita significa, nesse momento, uma obrigação por parte do Dorival Júnior de colocar um jogador improvisado, que seria o Félix Torres, que não vem atuando bem nem como zagueiro, que é a função primordial dele, e muito menos como lateral. O Léo Maná, que seria o jogador de ofício, como se diz, para substituir o Mateuzinho, recentemente foi emprestado, não está mais no clube. Então o Dorival não tem outra opção. Justamente no momento em que o time, coletivamente falando, começa a encontrar um jeito de jogar, isso ficou claro tanto na vitória contra o Vasco pelo Brasileirão, quanto na vitória contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E esse jeito de jogar utiliza muito os corredores. O Mateuzinho, com assistências em partidas recentes, comprova o sucesso dessa ideia, pelo menos por enquanto. Seria muito ruim perdê-lo por muito tempo. Ao que parece, ele tem um incômodo na coxa, sobrecarga, o esforço excessivo, e é dúvida para o clássico, mas ao menos não vai ficar fora por muito tempo, porque não está machucado. E hoje, torcedores corintianos com quem eu conversei lembraram do Fagner. Se o Fagner estivesse, o problema estaria resolvido. Enfim, está no Cruzeiro. Ainda falando sobre o Corinthians, vamos a uma entrevista exclusiva agora com o goleirão Hugo Souza. Que semana maluca, hein? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui o Esporte Total e a ESPN falando do jogo de hoje. Eles falaram basicamente coisas parecidas, mas só para destacar aqui, né, que é um jogo extremamente importante para o Palmeiras, né, para continuar muitíssimo vivo na briga pelo Brasileirão, né, na briga pelo título do Brasileiro, né, pelo título nacional. Então é muito importante que consigamos a vitória, ainda mais por cima do nosso maior rival, o Corinthians, né? Então é muito importante que vencemos de novo. Como o repórter já disse, a gente já venceu no primeiro turno, né? Então a gente vai vencer agora também no segundo, né? Mesmo que seja na casa deles, eles estão com alguns desfalques. E não só isso, né? Nosso time está inteiro. Eu não sei se o Abel vai querer botar o Andrés Pereira, né? Ou o Carlos Miguel, ou o Jefté.
Eu não sei. É provável que ele escale o Kelvin, né? Mas o Andrés Pereira talvez não, mesmo que ele já esteja no beat, se eu não me engano, e o Carlos Miguel também. Seria muito interessante ver Carlos Miguel e o Andrés Pereira já atuando, né? É porque geralmente o Abel tem essa política de deixar para estrear o jogador depois, mesmo que o jogador esteja muito bem fisicamente, como é o caso do Jefté e do Andries, porque a temporada lá estava no comecinho, então eles já estão aptos fisicamente. Então já estão podendo jogar. Mas o Abel tem essa política e tal de esperar jogar, esperar um pouquinho pra poder botar o cara e tal. Eu acredito que essa política é errada, porque se o cara é bom mesmo, ele já chega jogando. Claro, se o time estiver precisando dele, como é o caso do Andreas Pereira, a gente estava precisando dele, né, para essa posição, então eu acredito que seria interessante e muito legal ele já começar jogando. Já botar ele num jogo bem quente logo, que é contra o Corinthians, né, para ele já pegar o jeito de uma vez por todas, né? Para mim, essa política de ficar esperando aí não existe, velho. Comprou o jogador, já tem que começar a jogar. É, não tem essa. Se tiver precisando, então ainda. É vídeo Flamengo. O Jorginho, o primeiro jogo que ele jogou foi lá no Mundial de Clubes, né? Não teve essa política de ficar esperando, não. Botou o cara foi titular desde o primeiro jogo. Eu acredito que tem que ser assim. O Andreas Pereira tem que ser titular desde o primeiro jogo. O Evangelista não existe perto dele. Então, pelo amor de Deus, tem que botar o cara. O cara é bom pra caramba. O cara é seleção brasileira, é fera. Ele tava lá fora. Ele é 29 anos ainda. Ele, pra mim, é titular desde o primeiro jogo. Não existe essa de ficar esperando. Quando o cara é bom, bom mesmo, ele começa jogando e joga bem. Porque ele é bom. Você vê o Estevão. O Estevão foi pra lá, tá lá no Chelsea e agora já tá jogando. E não tem essa de adaptação. A adaptação já é o primeiro jogo. Já joga bem. Porque o cara é bom. Entendeu? Então, funciona assim. Quando o cara é bom mesmo, ele joga desde o primeiro jogo de titular. Não tem essa de adaptação, já começa jogando bem, né? Os melhores jogadores são assim. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Depois tem mais.